Lucas 14, a partir do verso 15. Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com você mais um instante, queridos. Pai, eu agradeço ao Senhor, mais um dia estarmos aqui nesse lugar, reunidos, Pai, em Teu nome, podendo bendizer, louvar o Teu santo nome, podendo Te adorar, podendo expressar a nossa alegria, a nossa gratidão por todos os Teus feitos, celebrar, Pai, todas as Tuas maravilhas em nossa vida, na nossa casa, na nossa família como família da fé. Senhor, muito obrigado, mas obrigado também, Pai, porque o Senhor continua operando em nós. O Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, no nosso coração. O Senhor continua operando milagres. O Senhor continua nos dando respostas de orações. O Senhor continua fazendo e operando o impossível, Pai. Coisa que é impossível para a gente, mas para o Senhor não é impossível, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por servirmos um Deus assim tão maravilhoso, por pertencermos a esse Deus tão maravilhoso, Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Pedimos ao Senhor que em mais esta noite o Senhor fale conosco. O Senhor ministra os nossos corações através da Tua palavra. Use a minha vida, Pai, como boca do Senhor, como profeta do Senhor, para falar aos meus irmãos, à Tua igreja, a todos aqueles, Pai, aos quais chegar essa mensagem, chegar essa palavra, Pai, seja aqui, seja essa mensagem gravada posteriormente, que possa ministrar aos corações. Tem pessoas que estão com sede, Pai, estão com fome, estão buscando uma direção do Senhor, estão buscando uma palavra de direção, uma palavra de conforto. Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações segundo as necessidades de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco mais esta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lucas 14, do 15 ao versículo 24. Diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Repete comigo: eles começaram a apresentar desculpas. Amém. Só até aí, queridos. O primeiro que deu desculpa, queridos, ele disse assim, ó. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém, queridos? Com base nesse texto, queridos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que fala justamente sobre algo que eu pedi para você repetir aqui, sobre desculpas, né? Desculpas esfarrapadas é o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração. Quem aqui, queridos, quem gosta de participar de festa aqui? Deixa eu ver. Quem gosta de participar de festa, do banquete? Quem gosta de participar de banquete aqui? O restante do povo não gosta? É bom saber quem não gosta aí, que depois quando estiver fazendo, não vou chamar você não. Aqui diz que todo mundo, né, queridos? Todos nós gostamos de participar de banquete, a gente gosta de participar de festa, e há festas importantes, banquetes. Quem que não gosta, né, de uma festa muito boa, né, de participar de banquetes aí? Quem é que não gosta? E nesse texto aqui, queridos, esse homem que estava com Jesus à mesa aqui, eu acredito que ele foi muito sábio na afirmação que ele fez, onde ele fala para Jesus: mestre, feliz é quem participar do banquete do reino de Deus.
né? E o interessante aqui, o que surpreende é que é a resposta de Jesus que Jesus dá ao homem. Quando o homem fala, ó, mestre, feliz quem participar do banquete do reino, né? E aí Jesus dá uma resposta que surpreende o homem. Eu acredito que até hoje nos surpreende. Para a gente entender um pouquinho melhor o contexto, um pouquinho atrás aqui, Jesus está falando, ó, quando você fizer um jantar, fizer um banquete, não convide aí os seus parentes, amigos, aqueles que têm condições, porque eles podem retribuir você depois, né? Mas convide os pobres, os cegos, os aleijados, convide quem não tem condição de retribuir. E você vai receber a paga de Deus. E aí é dentro desse contexto que o homem pega e fala, ó, mestre, mas feliz é quem participar do banquete do reino de Deus. E ele foi sábio, feliz é quem participar do banquete, sim ou não, queridos? Do reino de Deus, não é feliz? Mas o que Jesus responde para esse homem? Aí Jesus conta aqui, queridos, uma parábola em resposta ao que esse homem disse. E essa parábola, em resumo, Jesus está dizendo assim, ó, vou dizer para você, tem muita gente que está sendo convidada para o banquete. Tem muita gente que tem sido colocado diante dele um banquete, constantemente, diariamente, o banquete do reino, e tem desprezado. Tem desprezado o banquete do reino, né? Opa, as crianças... Amém, queridos? Foi essa a resposta que Jesus deu, né? As pessoas, queridos, elas têm trocado o banquete do reino para se deleitar com banquetes dessa vida. Todos os dias, o nosso Senhor, Ele coloca um banquete para nós, diante dos nossos inimigos. Quem lembra esse texto? Quem lembra esse texto? Todos os dias a palavra fala que há um banquete que é colocado diante dos nossos inimigos. Aonde está isso? Salmo 23, verso 5. É colocado diante de nós todos os dias um banquete, queridos. Mas se eu disser para você que muitas vezes a gente despreza ou troca esse banquete por deleites dessa vida. E a gente justifica ainda com desculpas esfarrapadas. A gente acaba se desculpando. A gente troca os banquetes do reino por deleites dessa vida. Como assim, pastor? Quando é que a gente troca o banquete do reino por deleites dessa vida? Quando? Quando é que eu faço isso? Aqui, deixa eu dar uns exemplos para vocês aqui. Sabe quando a gente troca os banquetes do reino, queridos, por deleites dessa vida e a gente acaba até dando desculpas para Deus? Eu vou dar alguns exemplos aqui, de repente você pode até se identificar, né? Você pode entender melhor aí. A gente troca, queridos, quando o Espírito Santo, ele nos incomoda para a gente orar. E você sabe quando é o Espírito Santo te incomodando para orar, mas muitas vezes a gente prefere se assentar diante da TV, assistir um filme, assistir um jogo, assistir um seriado, ou outra coisa aí que a gente gosta de assistir, né? E a gente troca, o Espírito Santo ele está te convidando para um tempo com ele está te chamando para um tempo de oração, e você sabe disso, mas a gente prefere sentar em frente da TV e se deleitar ali, assistindo uma TV, assistindo um filme, assistindo um seriado, um jogo, né? E troca o banquete do reino por algo que é prazeroso também. E eu não estou dizendo aqui de coisas erradas, né? Não estou dizendo de coisas erradas, mas estou falando de trocar algo que é excelente por algo que é um deleite, é um prazer momentâneo, passageiro. Eu citei esse texto aqui, queridos, e uma das coisas eu pensando em mim aqui, ó. Isso aqui é uma característica do pastor Alexandre. Troca o banquete do reino, às vezes para assistir um filme, né? Às vezes o Espírito Santo está incomodando para orar, e às vezes ali está cansado, não, eu vou assistir um filme, né? Algo que eu gosto de assistir. Está aqui o pecador réu, confesso. Eu gosto muito de filme, queridos. E não é pecado você assistir filme. Agora a gente troca o banquete do reino quando você sente, você sabe, o Espírito Santo está movendo no seu interior, te chamando para um tempo com ele, mas você prefere sentar na frente da TV e se deleitar com aquilo. Quando é que a gente troca o banquete do reino? Quando o Espírito Santo nos chama, queridos, para jejuar, para orar. E jejuar não é só quando o pastor faz convocação aqui. Queridos, às vezes o Espírito Santo está te incomodando por um tempo de consagração. Às vezes você está passando por tantas coisas e o Espírito Santo te incomodando para você fazer um período de jejum, um período de consagração, e ele te incomoda, ele chama a gente, queridos, e a gente sabe disso, ele testemunha no nosso interior. Mas muitas vezes, queridos, ele nos chama para esse período e a gente prefere muitas vezes sair para comer com os amigos.
para se divertir, para ir comer uma pizza. Quem é que não gosta depois do culto de comer uma pizza, de comer um lanche? É bom ou não é? A irmã Luiz, é bom, hein? Tá aqui o réu, confesso, querido. Queridos, como eu amo, queridos, eu amo, com todas as dificuldades, eu amo estar junto de pessoas. Eu amo passar na casa dos meus irmãos, passar a tomar um café, conversar. Eu tenho que me policiar, porque se deixar, queridos, eu passo ali o dia inteiro. Eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, eu gosto de falar das coisas de Deus, né? Eu gosto de visitar os irmãos e conversar e tomar café. Eu gosto disso. É errado isso? Agora o errado, queridos, não é isso. O errado é quando o Espírito Santo está te chamando para um tempo a sós com Ele e você prefere sair com os seus irmãos. Você prefere estar na companhia das pessoas do que você sair, se reservar. Não é errado, mas tem hora que o Espírito Santo está te chamando para um tempo, você e Ele. Você e Ele. E aí a gente troca o banquete do reino, o melhor. Ele está colocando um banquete, mas a gente deixa aquilo do lado para ir se deleitar com algo que a gente gosta, que não é errado, e a gente deixa o banquete do reino. Amém, queridos? Quando é que a gente troca o banquete do reino, pastor? Quando o Espírito Santo, queridos, nos chama para ler, para meditar na sua palavra, mas muitas vezes a gente prefere dormir, a gente prefere descansar, né? O Espírito Santo está te incomodando para você levantar. Vai orar, filho. Vai orar, vai ler, vai meditar. E aí você está ali, mas estou tão cansado, Senhor. Estou tão cansado. Hoje foi tão intenso o dia. E o Espírito Santo te incomodando. Queridos, quantas vezes... Deixa eu erguer o braço aqui. Ó, o réu confesso. Queridos, quantas vezes eu vi nitidamente de madrugada o Senhor me chamando. Mas eu ali acordei, né, me acomodei para o ladinho assim e voltei a dormir. E acordei em outras noites, e teve vezes que eu fiz até prova, acordei em outras noites, basicamente às vezes no mesmo horário. Eu tinha certeza que era Deus me incomodando para eu ir buscar Ele. Eu sabia disso, não é que eu não sabia, não é que eu não discerni, mas eu não fui, queridos. Eu preferi falar, não, Senhor, eu estou cansado, vou dormir, vou descansar. Amanhã eu oro, amanhã eu vou buscar, amanhã eu levanto cedo e vou orar. Mas era aquele momento que o Senhor estava chamando. E muitas vezes a gente troca o banquete, queridos, quando você prefere descansar, você prefere dormir, do que atender à voz do Espírito Santo e ter um tempo com Ele. Pastor, então o senhor quer dizer que eu não posso dormir, não posso descansar, eu trabalho tanto, eu quero descansar. Não estou dizendo isso. Mas às vezes Ele vai exigir algo de mim e de você. Às vezes é nesse tempo que você está tão cansado, Ele vai te chamar, filho, eu quero falar com você. E quando a gente abre mão para dormir, para descansar, e não abre mão um pouquinho desse descanso, queridos, a gente troca o banquete que Deus está colocando diante de nós, para desfrutar de um tempo de descanso, um tempo de sono. A gente troca os banquetes do reino, queridos, quando a gente faz isso. Quando é que a gente troca os banquetes do reino, pastor? Quando o Espírito Santo nos chama para investir um tempo de estudo, para ler, para estudar, para meditar, para examinar a sua palavra, mas muitas vezes a gente prefere investir tempo estudando outras coisas. Às vezes você está se dedicando tanto, estudando coisas aí da sua profissão, do seu trabalho, você está se dedicando, você está se aprimorando, você está buscando mais recursos, você está fazendo cursos, glória a Deus, parabéns. Hoje nós falamos aqui no Tadel sobre que quem quer viver o melhor, você tem que fazer o melhor. Você quer ser um profissional excelente? Faça o melhor, se dedique, né? Faça cursos, tem que se aprimorar, tem que se dedicar. Se você não quer ser alguém medíocre, um profissional medíocre, ou pessoa que faz algo de maneira medíocre. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, que a gente troca o banquete do reino quando você está se dedicando tanto às suas coisas, do seu trabalho, daquilo que você está tão interessado, estudando, né? Está se estudando com afinco. Mas tem hora que o Espírito Santo te chama e fala, filho, deixa isso um pouco, eu quero que você se dedique na minha palavra. E aí a gente deixa de estudar a palavra para estudar outras coisas. Quando a gente faz assim, queridos, nós estamos desprezando o banquete. Nós estamos trocando o que o Senhor está colocando para se alimentar de outras coisas. E mais uma vez, também não é errado você se dedicar a estudar, se aprimorar em outras coisas. Mas você sabe, é errado quando você está trocando de estudar o que é principal para estudar coisas do seu interesse. Vocês estão me entendendo, queridos?
Quando é que eu troco o banquete do reino e dou desculpas esfarrapadas ao Senhor? Quando o Espírito Santo incomoda a me dedicar mais no meu ministério, queridos, mas eu não abro mão de um lazer, não abro mão de um tempo com a minha família, não abro mão de um descanso. O Espírito Santo está incomodando você, filho, se dedica um pouco mais. Se dedica mais no ministério que Deus tem confiado nas suas mãos. Mas a gente não abre mão de nada para se dedicar. Amém? A gente não abre mão disso ou de qualquer coisa para que a gente possa se dedicar mais no ministério. Falando aqui desse ponto de dedicação, queridos, né, eu me lembro de um testemunho quando eu trabalhava na farmácia Erva Doce. Eu trabalhava tinha uma amiga minha de Erva Doce que ela estava noiva, e eu lembro de um testemunho que ela deu para mim. Por fim, acredito que ela acabou nem se casando, não deu certo, mas um testemunho que marcou a minha vida. Ela estava noiva de um rapaz, e esse rapaz, queridos, ele conseguiu entrar num trabalho, na época, não sei, já faz muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos atrás, já faz mais de, eu nem lembro quanto tempo faz que eu saí da farmácia, acho que mais de 6, 7 anos, 8 anos. Enfim, acho que faz mais de 10 anos atrás, queridos. Essa moça, ela deu um testemunho do seu noivo, que ele era muito bem sucedido profissionalmente. Ele entrou num emprego que, quando ele entrou, a princípio ele ganhava R$32 mil. Eu não me lembro agora o emprego, se era algo da Receita, eu não lembro agora, queridos. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela deu testemunho. Eu não sei se a Tati vai lembrar disso, se a Tati vai lembrar dela. A Tati trabalhava junto comigo também na Erva Doce. O que me chamou a atenção foi que ela falou que esse noivo, para ele entrar nesse emprego, durante muitos anos, ele se dedicou. Enquanto muitas pessoas chamavam ele para sair, para ir comer alguma coisa, para ir ter um tempo de lazer, ele abriu mão, queridos, durante muitos anos da vida dele, de lazer. Ele ficava trancado, estudando, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E aí, queridos, depois de muitos anos, ele fez esse concurso e ele passou. Entrou ganhando um salário, acho que era isso, mais ou menos, se eu não me engano, de R$32 mil, o início. Quem que não quer ganhar um salário desse? Olha, quantos anos atrás. E aí, de repente, vem até pessoa e fala, nossa, essa pessoa é tão sortuda na vida. É sortuda na vida, querido? Será que é sortuda? Né? Uma pessoa que ele abriu mão de muita coisa, muito tempo, muito lazer, enquanto muitos estavam se divertindo, ele enfiou a cara nos livros durante anos, abriu mão de estar com a noiva, abriu mão de muita coisa para chegar onde ele chegou. Hoje no Tadel nós falamos um pouquinho sobre isso. Queridos, guarde uma coisa, na nossa vida espiritual também é da mesma forma. Na vida espiritual, não pense que aceitou Jesus, Deus é bom, Ele me ama, a graça dEle é sobre a minha vida, e é verdade. Mas para a gente desfrutar de algo abundante que Deus tem, é preciso também dedicação. Na vida espiritual, da mesma forma, é preciso dedicação. Não é uma dedicação que vai te levar a um mérito, eu fiz tanto, eu recebo tanto, não é isso. Mas é preciso sim uma dedicação, queridos, que vai nos ajudar a entender, nos aproximar mais, estar mais sensível às coisas de Deus, nos aproximar mais de Deus, saber quem nós somos, nos apropriar do que Deus conquistou para nós. Né? É preciso uma dedicação, é preciso isso. E eu estou dizendo isso, queridos, por causa disso, muitas vezes o Espírito Santo está nos incomodando a uma busca, a uma dedicação em buscar a Ele, em buscar a sua face. Né? E essa busca que vai fazer toda a diferença na nossa vida, queridos. Só que muitas vezes nós damos desculpas e não vivemos aquilo que Deus tem, porque nós ficamos dando desculpas atrás de desculpas. Né? E não vamos viver, e às vezes não vivemos, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero entrar aqui propriamente dentro desse desculpas esfarrapadas. O texto, queridos, ele nos fala aqui de uma festa, de um banquete, que as pessoas elas não quiseram ir, e por isso elas deixaram suas desculpas. Algo que me chama a atenção nessa festa, a gente sabe que é uma analogia aqui falando do anfitrião como sendo o nosso Senhor. O anfitrião, ele não gostou e ele não aceitou as desculpas. Eu quero que você preste atenção nisso. O anfitrião da festa, ele não aceitou, não gostou e não aceitou as desculpas que aquele povo estava dando. Né? Chamados para participar do banquete do reino, mas eles dando desculpas, e diz que o anfitrião não gostou e não aceitou, e mandou convidar outras pessoas nos seus lugares. Na vida espiritual, queridos,
muitas pessoas também apresentam suas desculpas. Apresenta desculpa para não orar. Apresenta desculpa para não ler. Apresenta desculpa para não ir no culto. Apresenta desculpa para não devolver o dízimo. Apresenta desculpa para não se envolver na obra. Na vida espiritual hoje continua do mesmo jeito. As pessoas continuam apresentando desculpas, né, para não fazer essas coisas, queridos. E aqui hoje, queridos, eu quero falar com vocês de algumas desculpas que são algumas desculpas mais frequentes que as pessoas dão. Na época de Jesus, a gente já via isso, né? Mas hoje isso continua. Eu quero falar de algumas desculpas que são mais dadas, queridos, que as pessoas ainda no tempo de hoje a gente continua dando. Tem tantas desculpas, mas eu quero falar daquelas que, né, são mais dadas, que estão relatadas nesse texto aqui. No versículo 18, eu quero que você vá aí comigo no verso 18. 14, o verso 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. A primeira desculpa, queridos, uma das desculpas que as pessoas mais dão no tempo de hoje, para não participar dos banquetes do reino, acabam desprezando e recusando. Falta de tempo. Pastor, não tenho tempo. Essa é a desculpa esfarrapada mais comum que a gente ouve. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo, pastor, por isso que eu não faço. Não tenho tempo, minha vida está tão corrida, pastor. Por isso que eu não estou orando assim, não estou buscando assim, por isso que eu não estou servindo, eu não tenho tempo. Queridos, isso é relativo. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Eu sei que todos nós temos tantos afazeres aí, mas a gente vai ter tempo, queridos, para aquilo que é importante nas nossas vidas. A gente vai achar tempo para aquilo que é importante nas nossas vidas. A gente pode eliminar aquelas coisas que roubam o nosso tempo e não acrescentam nada, e nos dedicarmos mais ao que realmente é importante. E a verdade é essa, a gente vai achar tempo para o que é importante. Você pode ter certeza disso. E vocês podem testemunhar disso aqui. Hoje, se tem um tempo dessa desculpa, é o tempo que se chama hoje. Pessoas que estão, a gente fala de algo principalmente no que diz respeito ao reino, né, a se envolver no reino, o banquete do reino que é colocado para nós, e muitas pessoas têm essa desculpa: não tenho tempo. É verdade ou não é, queridos? Já se deparou assim com pessoas? Ou de repente você já esteve nessa condição de dizer: pastor, é que eu estou sem tempo. Eu lembro há tempos atrás, eu ouvi até, memória falhando aqui, eu não lembro quem foi, mas até fui conversar com uma criança que veio falar para mim, eu não lembro o que foi que eu falei com ela, que ela disse para mim que ela não estava com tempo. Criança, meu Deus do céu. Ela disse que não tinha tempo. E hoje, se tem um tempo que tem sido dada essa desculpa, é nos tempos de hoje, queridos. Pessoas com essa desculpa para o Senhor tem colocado um banquete e tem dado essa desculpa: eu não tenho tempo. Amém? E aqui eu pergunto para você, amados, você tem tempo para Deus? Você tem tido tempo para Deus? Eu sei que todos nós, se a gente for perguntar, tem tantos afazeres. Às vezes tem o trabalho, tem casa para cuidar, tem família para cuidar, tem filho para cuidar. Às vezes está estudando, está trabalhando. Eu sei que tem pessoas aí que tem que se desdobrar. Eu sei disso, eu não estou ignorando isso. Pastor, é que eu trabalho, eu chego correndo, tomo banho, eu vou para a escola e chego em casa, tem marido, tem filho, tem isso, tem aquilo. Mas ninguém vai poder dar desculpa, queridos. Eu sei que cada um tem os seus afazeres, mas a gente vai ter tempo para aquilo que é importante. E a gente pode remanejar muitas coisas para que a gente venha priorizar o que realmente é importante. E eu pergunto, você tem tido tempo para Deus, queridos? Você tem tido tempo para investir na sua vida espiritual? Você tem tido tempo para investir em vidas? Você tem tido tempo para isso? Não, pastor, não é bem assim. Se não tem tido tempo, com muito carinho que eu digo para você, é porque isso não tem sido prioridade. Não é porque não tem tempo, é porque não é prioridade na sua vida ou não é prioridade na minha vida. Porque se for prioridade, queridos, a gente vai remanejar muitas coisas, a gente vai abrir mão de muitas coisas, a gente vai abrir mão às vezes de alguma coisa do trabalho, a gente vai abrir mão às vezes de ganhar mais, vai ganhar um pouco menos, a gente vai abrir mão de um tempo de lazer, a gente vai abrir mão de um tempo de descanso, a gente vai abrir mão de algo para ter tempo para servir no reino, para ter tempo para investir em vidas, para ter tempo para o Senhor, a gente vai abrir mão. Amém?
E com isso eu não estou dizendo de ser negligente, queridos. Todas essas coisas são importantes. Você precisa ter tempo para a família, tempo de descanso, tempo de lazer. Você precisa ter um tempo para todas essas coisas. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de algo, remanejar algumas questões para a gente ter tempo para o Senhor, tempo para as coisas de Deus, tempo para fazer aquilo que o Senhor está nos comissionando para fazer. Amém? Essa é uma das desculpas, queridos, mais frequente que a gente viu nesse texto aqui, ó, o cara falando, não tenho tempo, comprei um campo, eu preciso viver, estou sem tempo. Segunda desculpa que eu vejo no versículo 19, olha o verso 19, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Segunda desculpa, queridos, que é mais comum, né? Trabalho. Segunda desculpa esfarrapada mais usada pelas pessoas é, trabalho muito, pastor. Eu trabalho muito. Eu estou em 2 trabalhos, 3 trabalhos. Estou trabalhando muito, eu não tenho tempo, pastor. Né? Queridos, isso é desculpa também. E essa desculpa do trabalho, ela está relacionada muitas vezes, queridos, a questões financeiras, a questões materiais. Do tipo assim, pastor, eu não fui no culto também, estava sem carro, pastor. Eu estava sem carro, eu não fui no culto. Hoje é até comum, é distante, moro longe, estava sem carro. Queridos, com muito carinho que eu digo para vocês, desculpas esfarrapadas. Eu me lembro, queridos, quando eu era pequeno, minha avó levava eu e meu irmão, meus primos levavam a gente para a igreja. Para vocês terem uma ideia, não sei, todo mundo aqui conhece bem Marília, minha avó morava lá no segundo grupo da Nova Marília. Lá no segundo grupo, lá no finalzinho, bem lá no final da Nova Marília. E nós vínhamos de lá até aqui, é uma igreja aqui no Parque São Jorge. Constantemente, eu não lembro quantas vezes na semana, minha avó era uma senhora de idade, vinha caminhando de lá até aqui. E voltava, queridos, com alegria, com prazer, com gozo na alma. Hoje as pessoas, queridos, qualquer coisinha é motivo, dá desculpa, estou tão cansado. Os jovens dessa geração, então, né, vai falar um negócio, está cansado, né? Mas hoje as pessoas dando desculpa, qualquer coisa é motivo de dar desculpa para não ir ao culto, para não servir na igreja, para realmente não se dedicar no trabalho do reino, desprezando os banquetes do reino. E como eu disse aqui, quando eu estava vendo essa mensagem, eu me lembrei do exemplo da minha avó. Queridos, as pessoas antigamente, sabe, como se dedicavam, como faziam com prazer. Eu me lembro da minha avó que, mais uma vez, vinha de tão longe, vinha de a pé, queridos. Não tinha carona, não tinha nenhum irmão que levava embora. A gente ia de a pé e voltava de a pé. E não faltava em culto, queridos. Não faltava em culto. Então, com muito carinho que eu digo, as pessoas às vezes hoje dão desculpas, né? Como eu disse aqui, relacionada a coisas materiais, relacionada aqui, às vezes, ao trabalho, né? E acabam dando desculpas. Outra coisa, relacionada aí ao material, ao trabalho. Às vezes as pessoas dão desculpa, de repente falam assim, pastor, sabe o que é? Não tem sobrado, está tão difícil, eu preciso trabalhar em 2 serviços. Pastor, não tem sobrado nem para dar o dízimo. Não tem sobrado nem para me ofertar, nem para dar o dízimo. Querido, com muito carinho que eu digo, se você tiver esse entendimento, não vai sobrar mesmo. Dízimo não é sobra. Dízimo não é você esperar sobrar para dar o dízimo. Se você der o dízimo dessa forma, queridos, é algo que não é nem agradável ao coração de Deus. De repente, no caixa da igreja pode até ser bênção, mas diante de Deus não é algo agradável. Pessoa que fala assim, quando sobrar eu dou o dízimo, não está sobrando. Com muito carinho que eu digo para você, você está enganado. Dízimo é uma questão de primazia. Dízimo é uma questão de honrar a Deus. Quando eu recebo aquilo que Deus está me dando condições, força, saúde, a primeira coisa que eu faço é eu separo a primeira parte que é do Senhor. Com pouco, com muito, com dificuldade ou sem dificuldade, eu não abro mão, eu honro o meu Senhor. Dízimo é uma questão de fé. A fé, a obediência, mas é uma obediência que opera pela fé. Isso é o dízimo, queridos. Então tem pessoas que às vezes não... Eu já ouvi pessoas que falam, pastor, não está sobrando para eu dar o dízimo. Misericórdia.
Não está sobrando para eu ofertar. Não, é dentro das suas posses, dentro do que você pode. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Não é troca, não é troca. É um entendimento de você entender, queridos, que é do Senhor, pertence ao Senhor, ter alegria em fazer isso, ter gozo na alma em fazer isso, né? Ter alegria em ser fiel ao Senhor. Amém, amados? Às vezes as pessoas dando desculpas sobre isso, mas com muito carinho que eu digo, isso é desculpa, queridos. Eu lembro quero citar uma pessoa aqui, um grande homem de Deus, um evangelista chamado John Wesley. Ele ensinava aos seus seguidores, queridos, que quanto mais atividade eles tivessem no dia, mais cedo eles se levantassem para tirar um tempo de oração. Então as pessoas às vezes estão dando desculpa, pastor, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de me envolver na obra, eu não tenho tempo de me envolver no ministério. Às vezes o pastor tem que pedir, pelo amor de Deus, gente, se envolve, tem tanta coisa na obra do Senhor, tem tanta necessidade, o pastor fica pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa se envolver em alguma coisa. As pessoas, pastor, não, quando tiver assim, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, né? Quando acontecer aquilo outro, aí, pastor, eu vou fazer. Não vai, queridos. Isso é uma questão de primazia, de prioridade. Né? Isso é uma questão de prioridade no nosso coração. E às vezes a gente fica dando essa desculpa, e como eu citei aqui John Wesley, ele diz que ensinava os seus seguidores, quanto mais trabalho ele tinha, diz que mais tempo ele tirava de oração. Ensinava os seus seguidores a levantar mais cedo e se dedicar mais tempo em oração, para que as coisas acontecessem. Agora, às vezes, quanto mais trabalho às vezes a gente tem, queridos, menos a gente deixa de buscar o Senhor, de orar, de ler, de se envolver. E se vocês já perceberam, queridos, presta atenção em toda a história, nas páginas da Bíblia Sagrada. Presta atenção nas pessoas que Deus chama para a sua obra. Presta atenção em todos aqueles que Deus chamou. São pessoas que estavam com a mão no arado. São pessoas que estavam trabalhando. E preste atenção, geralmente as pessoas que estão trabalhando, que tem bastante coisa, às vezes é essas pessoas que às vezes Deus ainda acrescenta mais. É essas pessoas que Deus coloca mais coisas na mão delas. E às vezes tem pessoas que estão lá, não estão fazendo nada e Deus não coloca nada na mão delas. Porque são pessoas que não estão dispostas, são pessoas que não estão com a mão no arado. Deus coloca na mão de pessoas. Às vezes tem pessoas que já estão com 2, 3 ministérios e Deus coloca na mão dela. Lembra de Gideão? Gideão está ali malhando o trigo, Gideão está ali trabalhando, diz que o anjo aparece com o Senhor Gideão e fala para Gideão, o Senhor é contigo, varão vagabundo. É assim que ele fala? Né? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Quando aparece para Moisés, Moisés está pastoreando. E tantos outros, quando aparece, vocês vão ver que eles estão envolvidos, que eles estão trabalhando. Amém? Então eu quero dizer para você com muito carinho, querido, se envolva. A sua vida é para servir ao Senhor. A sua vida é para a glória de Deus. A sua vida pertence a Ele. Com muito carinho eu quero dizer para você, pare de dar desculpas esfarrapadas para Deus. Não tenho tempo, estou trabalhando demais. E quando fizer isso, quando aquilo, quando acontecer aquilo outro. Não, queridos, pare de dar desculpa, como essas pessoas fizeram. E eu quero lembrar aqui, no texto que está dizendo, diz que o anfitrião não gostou e não aceitou. Não gostou e não foi aceita aquelas desculpas. Né? Já teve muitas pessoas também que veio conversar comigo em certas situações e dizem assim, mas Deus entende, né, pastor? Deus entende que eu estou cansado. Deus entende que eu estou precisando trabalhar. Né? Eu estou precisando trabalhar, se eu não trabalhar não vou pagar as contas. Eu estou precisando trabalhar, porque se eu não trabalhar não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas quando melhorar as coisas, aí eu vou servir, aí eu vou me envolver mais. Não vai. Deus entende, Deus não é assim não, Deus entende. Eu quero dizer para você com base nesse texto, queridos, o que está fora da palavra, Deus não entende. Deus não aceita esse tipo de desculpa. O que Deus entende é, a nossa atitude, as nossas condutas, está dizendo para Ele, Senhor, o Senhor não é primazia na minha vida. O Senhor, o seu reino não é primazia. O que Deus entende, como nós vemos aqui, é que muitas vezes nós estamos abrindo mão do banquete para se deleitar em outras coisas que não é primazia, que não é prioridade. Não estou falando de coisas que são pecado, são até lícitas, são até boas, mas nós estamos desprezando os banquetes do reino para fazer outras coisas, para estudar outras coisas, para servir outras coisas, para nos deleitar os prazeres da nossa carne, e com isso nós estamos desprezando o banquete que Deus tem colocado todos os dias diante de nós.
Você está trabalhando muito, queridos? E aqui eu digo para você, quanto mais ocupado você estiver, mais busque ao Senhor. Se você está muito ocupado, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, queridos. Se você tem trabalhado bastante, busque ao Senhor. É claro, dentro dos seus limites, dentro do que você tem, mas busque ao Senhor. Nada vai ser desculpa para dizer, a hora que nós chegar diante de Deus, Senhor, eu não orei, eu não li, eu não me dediquei mais no que o Senhor confiou, porque eu estava trabalhando muito, o Senhor viu. Não vai ter desculpas, queridos. Não vai ter desculpas. Amém? Em terceiro lugar, uma terceira desculpa, no versículo 20, diz assim, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Sabe uma terceira desculpa que as pessoas têm desprezado os banquetes do reino, queridos? Família. Pode parecer impressionante, né? Mas às vezes tem usado a família como desculpa. A terceira desculpa esfarrapada mais usada é com relação a questões familiares. Problemas de relacionamento com pessoas da família muitas vezes se tornam empecilhos para buscar a Deus. Pastor, eu não fui no culto por causa do meu marido. Não fui no culto por causa da minha esposa. Briguei com o marido, briguei com a esposa. Ai, pastor, eu não fui no culto, sabe por quê? Meu filho não queria ir. Meu filho não queria ir, aí eu não fui. A família, muitas vezes, queridos, que é bênção do Senhor, que é bênção, depois do Senhor é algo mais importante na nossa vida, é a família, se a gente não tomar cuidado. Aqui a pessoa está dizendo, eu casei-me, não posso ir. Casamento é algo ruim? O cara tinha acabado de se casar. Ele está falando, eu me casei, estou constituindo família, não posso ir. Muitas vezes, queridos, a família, se a gente não tomar cuidado, pode nos embaraçar. Também já me deparei com inúmeras situações assim. Né? Pessoas que estão desanimadas, pessoas que deixam de buscar o Senhor, deixam de vir congregar, porque está com problemas de relacionamento. Se você está com problema no seu casamento, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, aí que você tem que intensificar a busca ao Senhor. Mas as pessoas fazem ao contrário, deixa aquilo afastar eles do Senhor. Às vezes colocam como prioridade e afasta eles do Senhor. Né? Não deixe isso acontecer, queridos. Em nome de Jesus, não deixe isso sem empecilho. Muitas pessoas colocam a culpa de uma vida espiritual, da sua vida espiritual, coloca a culpa no seu cônjuge. Isso aí é chamado, a gente conhece como a síndrome de Adão e Eva, ou a síndrome de Adão. A gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 3, do 9 ao 13, lembra? Quando Deus vai confrontar Adão, o que é que você fez, Adão? Você comeu da fruta que eu te mandei não comer? O que Adão faz? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que comeu, deu para mim, né? Joga a culpa para Eva. E Eva, consequentemente, o que ela faz? Joga a culpa para o diabo. Ah, foi a serpente que me enganou, foi o diabo que me enganou. E fica esse negócio da gente joga a culpa no cônjuge, joga a culpa no marido, joga a culpa na esposa, joga a culpa nos filhos, ou o filho joga a culpa no pai. Queridos, e essa questão família, às vezes impedindo de buscar o Senhor. Deixa eu dizer para você, o único responsável por você ter uma vida espiritual abençoada é você. A gente não pode colocar a culpa na nossa família, no marido, na esposa, nos filhos, não pode. Eu sei que às vezes quando a família não está junto, é mais difícil, é mais pesado quando o esposo não acompanha, quando a esposa não acompanha, quando os filhos, né, não estão insubmissos, ou quando os pais às vezes não acompanham os filhos, às vezes é o filho que está servindo, é mais difícil, mas não deixa isso ser um empecilho. A gente não pode deixar isso ser uma desculpa para que a gente não busque o Senhor. Da mesma forma também, queridos, eu vi pessoas desanimando na fé. Eu vi pessoas saindo da igreja, porque às vezes quando o cônjuge saiu, queridos, a pessoa foi desanimando, até que saiu da igreja. Mais uma vez, queridos, isso influencia com certeza, como é difícil quando você não está junto com o seu esposo, quando não está junto com a sua esposa. Mas eu quero dizer para você, isso não pode ser desculpa. Não pode ser desculpa, a sua vida espiritual só depende de você. Não depende do seu marido, não depende da sua esposa, não depende do seu filho. Se eles não querem, se eles não estão buscando, se eles não estão priorizando, se eles ainda não entendem, não se voltaram para Cristo, continue a buscar ao Senhor. Não deixe isso te afastar do Senhor. Não comece a priorizar o seu filho, não comece a priorizar a sua esposa, não comece a priorizar o seu esposo. Não atropele, não coloque a família à frente de Deus. Às vezes a pessoa quer ganhar a pessoa para Cristo, sua família, ela começa a ceder a caprichos do esposo, a caprichos da esposa, a
caprichos do filho, começa a ceder a isso, deixa de vir na igreja, deixa de fazer certas coisas. Ai, pastor, é que eu tenho que cuidar assim, ai, é que eu tenho que cuidar assado, é que eu tenho que fazer aquilo outro, e acaba priorizando certas coisas, queridos, em detrimento do banquete do reino. Amém, queridos? Não coloque a culpa da sua vida espiritual na sua família. Não faça isso, queridos. Família é bênção, mas ela não é mais importante do que o Senhor. Com isso eu não estou ensinando ninguém a negligenciar a família. Ao contrário, cuide da sua família, ame a sua família, mas tenha discernimento para que você não coloque ela acima de Deus e ela não seja um embaraço na sua vida. Ela não seja algo, não se torne um ídolo na sua vida a ponto de você não dar prioridade ao banquete do reino de Deus. Amém, amados? A família é o bem mais importante que a gente tem. Sim, como eu falei, depois de Deus, né? Jesus colocou apenas uma coisa acima da família, que é a importância de buscar a Deus. E Ele promete que todo aquele, queridos, está lá em Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se a sua família tem te impedido de buscar a Deus, queridos, persista em buscar ao Senhor pela salvação da sua casa e nunca desanime da sua fé. Mais uma vez eu quero repetir, se a sua família tem te impedido de buscar a Deus, persista em buscar ao Senhor pela salvação da sua casa e não desanime da sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Para encerrar, queridos, eu quero que você abra um texto comigo. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Do verso 31 ao verso 46. Jesus diz, queridos, que todos nós, um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E o Senhor não vai aceitar desculpas, queridos. E Ele vai julgar cada um de acordo com as suas atitudes. E não vai aceitar desculpas esfarrapadas. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é se consertar. Amém? Olha o que diz em Mateus 25, do 31 ao 46, e a gente vai fechar com esse texto. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Agora olha o que diz o versículo 41 em diante. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também vão perguntar, queridos. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer
alguns desses mais pequeninos também a mim o deixaram de fazê-los. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, queridos? É um texto forte, né, queridos? Mas, amados, esse texto fala sobre até desculpas. A gente não vai chegar diante de Deus um dia e dar desculpa. Senhor, quando é que eu não fui visitar? Quando é que eu não assisti os enfermos? Né? Pessoas enfermas, pessoas necessitadas, pessoas com sede, pessoas com fome. Né? E Jesus falando assim, quando pessoas estiveram assim, você deixou de fazer. Dando desculpas, e desculpas, e desculpas. Deixa para depois, e depois, quando eu tiver assim, quando eu tiver tempo, quando eu tiver recursos, quando eu tiver aquilo. E a gente às vezes vai desprezando, e não faz aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém, amados? Que a gente entenda hoje. Eu quero fechar dizendo algo para você. Alguém disse, queridos, que a desculpa é diferente de perdão. A desculpa é você se isentar da culpa. É você se justificar lançando a culpa. Sabe, eu não fiz isso, é que por causa disso, por causa daquilo outro, senão eu teria feito. Né? Isso aí é desculpa. Agora, perdão, queridos, é você assumir o erro, né? Você se arrepender de verdade, você consertar a rota e pedir absolvição. Isso é perdão. Agora, desculpa, você fica sempre dando desculpas e desculpas, jogando, culpando um, culpando o outro, culpando as circunstâncias, culpando o governo, culpando o tempo, culpando tantas coisas, mas você não assume, não, eu estou errado, eu preciso corrigir a minha rota, eu preciso parar de dar desculpas para Deus, eu preciso parar de desprezar, né, os banquetes que são colocados todos os dias diante de mim para me satisfazer de outras coisas que não são essencial. Eu quero encerrar esse momento aqui, queridos. Eu quero de verdade, eu quero fazer um apelo para você. E eu quero, queridos, que você não fique preocupado com o seu irmão, mas eu quero de verdade fazer um apelo para todos aqueles, se você tem entendido, que faz tempo que você tem dado desculpas para o Senhor. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem falado com você, coisas em relação ao seu ministério, a sua vida, a sua família, enfim, tantas coisas em relação aos banquetes do reino que Ele tem colocado, e muitas vezes você tem dado desculpas para o Senhor. Eu queria convidar você, eu queria orar com você, mas eu queria que de verdade, queridos, você se posicionasse. Eu quero só ser um instrumento para orar com você, mas se você entende, queridos, que você tem dado desculpas para o Senhor, o Espírito Santo tem falado com você vezes após vezes, né? E você tem dado desculpas, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu não tenho recursos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e você sabe que você tem dado desculpas. Eu queria chamar você para orar com você nesse momento. Antes de eu orar, eu quero encerrar esse momento, nós vamos encerrar a transmissão, e depois eu quero chamar você, se alguém quiser vir aqui à frente para orar. Deixa eu pedir para você se colocar de pé um instante. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor por esse tempo e agradeço ao Senhor por essa palavra. E peço que o Teu Espírito Santo continue, Pai, a falar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra realmente ministre aos nossos corações. Continue a falar, Pai. Continue a ministrar. Que a Tua palavra ache espaço verdadeiramente no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que nos leve a uma mudança. A mudança que nós precisamos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus.